A partir de junho de 1941, a Segunda Guerra Mundial começou a transformar-se em um verdadeiro inferno na Terra. Os soldados alemães, que em 1939 já haviam ficado chocados ao contemplar a miséria das aldeias polonesas, sentiram uma repulsa ainda maior ao adentrar as terras soviéticas. Lá, depararam-se com execuções de prisioneiros perpetradas pelo NKVD e com as condições precárias das fazendas coletivas, que transformavam o suposto paraíso soviético em amarga ironia, expressão que Goebbels usava com sarcástico escárnio. O ministro da propaganda logo entendeu, com seu engenho retorcido, que não bastava fomentar o desprezo e o ódio. Era necessário intensificá-los e moldá-los para sustentar a narrativa do regime. O ódio, combinado com o medo, tornou-se o instrumento mais poderoso para incutir uma mentalidade de extermínio. Os qualificativos repetidos à exaustão, asiáticos, arrasá, judeus bolcheviques, daviels, sub-humanos, entrelaçavam-se para sustentar essa visão distorcida. A maioria dos soldados acabou por aceitar como verdade o argumento de Hitler, segundo o qual os judeus eram os verdadeiros responsáveis pelo início da guerra. A velha mistura de atração e repulsa que muitos alemães, se não a maioria, sentiam pelos povos eslavos do leste, intensificou-se com os relatos sobre as atrocidades cometidas durante a Revolução e a Guerra Civil Russa. A propaganda nazista buscou tirar proveito dessa percepção, apresentando o conflito como um choque cultural. A ordem germânica versus o caos bolchevique, sua miséria e ateísmo. No entanto, apesar de algumas semelhanças superficiais entre o nazismo e o sistema soviético, o abismo que os separava ideológica e culturalmente era enorme, abrangendo desde os aspectos mais fundamentais até os detalhes mais cotidianos. Sob o calor sufocante do verão, não era raro ver motociclistas alemães percorrendo caminhos rurais vestidos apenas com calções e óculos escuros. Na Bielorrússia e na Ucrânia, mulheres mais velhas ficavam espantadas ao ver homens mostrando o torso nu, algo incomum em seus costumes. A surpresa aumentava ao descobrirem que, dentro das casas de madeira, os soldados alemães permaneciam nus grande parte do tempo e assediavam as jovens. Embora nas aldeias próximas à frente os casos de violação parecessem relativamente raros, nas áreas de retaguarda a situação era muito diferente. Lá, os ataques sexuais se multiplicaram, tendo como principais vítimas jovens judias. O crime mais atroz, no entanto, foi cometido com a aprovação direta das próprias autoridades. Realizavam-se incursões nas quais jovens ucranianas, bielorrussas e russas eram detidas e enviadas para bordéis controlados pelo exército, onde eram obrigadas a servir como escravas sexuais. Essas mulheres, reduzidas a uma condição servil, tinham que suportar estupros constantes pelos soldados que retornavam da frente com licença. A resistência era punida com violência brutal, espancamentos impiedosos ou, em muitos casos, execução imediata. Paradoxalmente, embora as leis nazistas proibissem qualquer relação íntima com os chamados Untermenschen, ou seres infra-humanos, o alto comando militar aprovou este sistema como uma solução prática para manter a disciplina e preservar a saúde de suas tropas. Pelo menos nesse contexto desumanizante, os médicos da Wehrmacht realizavam exames periódicos nas prisioneiras para evitar a propagação de doenças venéreas, o que não passava de uma tentativa de justificar o injustificável. Ainda assim, os soldados alemães podiam sentir compaixão pelas mulheres soviéticas que ficaram para trás, obrigadas a sobreviver sem maridos, sem animais de tração e sem máquinas. Um testemunho relatava cenas desoladoras. Vê-se até duas mulheres arrastando um arado improvisado, enquanto uma terceira o guia. Nas estradas, verdadeiras multidões de mulheres trabalham sob o olhar de um capataz da Organisation Todt, reparando o pavimento. Essa é a sua tarefa, e caso não a cumpram, o chicote as obriga. Mal há uma família em que o marido ainda esteja vivo. A resposta em 9 de cada 10 casos é sempre a mesma: marido morto na guerra. É horrível. As perdas humanas sofridas pelos russos são colossais. Muitos soviéticos, especialmente os ucranianos, jamais imaginaram os horrores que a ocupação alemã traria. Nos primeiros dias, grande parte da população camponesa da Ucrânia recebeu as tropas invasoras com o antigo costume de oferecer pão e sal como gesto de boas-vindas. O ressentimento em relação ao regime comunista era profundo.
A coletivização forçada das fazendas e a fome de 1932 a 1933, que custou a vida de mais de 3 milhões de pessoas, deixaram uma marca indelével. Os idosos mais devotos interpretavam as cruzes negras pintadas nos blindados alemães como símbolos de uma cruzada destinada a libertá-los do bolchevismo. Os oficiais da Abwehr estavam convencidos de que, dada a imensidão do território a ser submetido, a estratégia mais eficaz para a Wehrmacht seria formar um exército ucraniano de 1 milhão de homens. Hitler rejeitou imediatamente a proposta, alegando que jamais colocaria armas nas mãos dos Untermenschen eslavos. No entanto, suas ordens foram rapidamente ignoradas. Tanto a Wehrmacht quanto a SS iniciaram recrutamentos em grande escala. A Organização dos Nacionalistas Ucranianos, que inicialmente havia colaborado com os invasores, foi imediatamente dissolvida. Berlim queria sufocar qualquer tentativa de independência ucraniana, apesar da propaganda soviética, que insistia nos feitos industriais do regime. Os camponeses ucranianos e outros povos do leste ficaram impressionados com a superioridade do equipamento alemão. O escritor Wassily Grossman relatou como um grupo de aldeões se aglomerava em torno de um motociclista austríaco capturado. Admiravam seu casaco de couro longo e brilhante de tom metálico. Todos o tocavam com admiração e balançavam a cabeça, murmurando entre si: como alguém pode enfrentar pessoas que se vestem assim? Se seus casacos são de tal qualidade, seus aviões devem ser igualmente formidáveis. Em suas cartas de campanha, muitos soldados alemães confessavam às famílias a decepção ao descobrir que na União Soviética havia pouco para saquear além de alimentos. Após os presentes iniciais da população local, dedicavam-se a confiscar gansos, galinhas e gado. Até destruíam colmeias para se apropriar do mel, ignorando os apelos dos camponeses que alertavam que ficariam sem meios de sobreviver ao inverno. Com nostalgia, os Ländser recordavam a campanha da França, onde os saques eram muito mais abundantes. Mas no leste a situação era muito diferente. Não havia luxos para saquear e, ao contrário dos franceses, os soldados do Exército Vermelho persistiam na luta, recusando-se a aceitar a derrota. Qualquer soldado alemão que tentasse demonstrar compaixão pelos prisioneiros soviéticos era imediatamente ridicularizado por seus camaradas. A maioria via naqueles centenas de milhares de cativos pouco mais que pragas a serem exterminadas. As condições miseráveis em que estavam, sujeira, fome e abandono, resultado direto do tratamento recebido, apenas confirmavam os preconceitos repetidos pela propaganda nazista durante 8 anos. Assim, a desumanização tornava-se uma espécie de profecia cumprida. Um guarda alemão chegou a escrever para sua família que os prisioneiros soviéticos devoravam grama como se fossem animais de pasto. E quando as colunas de cativos passavam por um campo de batatas, lançavam-se desesperadamente ao chão, arranhavam a terra com as unhas e devoravam os tubérculos crus. Apesar de a Operação Barbarossa ter sido concebida em torno de rápidas batalhas de cerco, os comandantes alemães quase não previram como lidar com a captura em massa de prisioneiros. Na prática, o abandono era deliberado. Quanto mais morressem, menos recursos seriam necessários para alimentá-los. Um prisioneiro de guerra francês lembrava a chegada de um contingente soviético a um campo da Wehrmacht no governo geral. Segundo seu relato, avançavam em filas de 5, segurando-se uns aos outros, porque ninguém conseguia andar sozinho. Eram, dizia ele, esqueletos vivos. Seus rostos não tinham mais cor humana, mais que amarelados pareciam esverdeados. Com as pálpebras quase fechadas, incapazes de focar a visão, caíam ao chão em grupos inteiros. Então, os guardas alemães avançavam sobre eles e desferiam golpes com coronhas de rifles e chicotes, completando um quadro de absoluta desumanização. Mais tarde, os oficiais alemães tentaram justificar o ocorrido com os 3 milhões de prisioneiros capturados em outubro, alegando falta de tropas para vigiá-los e ausência de meios de transporte para garantir seu sustento. Mas a realidade foi muito mais cruel. Milhares de soldados do Exército Vermelho pereceram nas marchas forçadas porque a própria Wehrmacht se recusou a usar seus caminhões e trens, sob o pretexto de que aqueles homens fedorentos poderiam contaminar os veículos. Não haviam sido preparados campos adequados para recebê-los. Em vez disso, dezenas de milhares foram amontoados ao ar livre, cercados apenas por arame farpado.
Lá permaneciam expostos, tratados como animais, com quase nenhum alimento ou água, condenados a morrer lentamente de fome, frio e abandono. Tudo isso fazia parte do chamado Plano Fome, a estratégia nazista que previa a eliminação de 30 milhões de soviéticos para resolver, segundo eles, o problema da superpopulação nos territórios conquistados. Os feridos ficavam sob a responsabilidade dos médicos do Exército Vermelho, embora estes carecessem de qualquer suprimento médico, pois eram deliberadamente negados. Nos campos improvisados de prisioneiros, os guardas lançavam pequenas porções de pão por cima das cercas, totalmente insuficientes, e depois se divertiam observando os cativos lutarem violentamente entre si para conseguir um pedaço. Só em 1941, mais de 2 milhões de prisioneiros soviéticos morreram de fome, doenças ou exposição ao frio. O ódio gerado por tais atrocidades levou as tropas soviéticas a responder com a mesma brutalidade. Prisioneiros alemães eram executados a tiros ou finalizados com golpes de baioneta, impulsionados pela fúria causada pela invasão e pela crueldade do inimigo. Além disso, no caos das retiradas, alimentar e guardar os cativos era praticamente impossível, reduzindo drasticamente suas chances de sobrevivência. Os comandantes militares soviéticos, enfurecidos, lamentavam a perda de línguas, ou seja, prisioneiros úteis para obter informações. O medo e o ódio se combinaram para moldar uma das facetas mais cruéis da guerra, o combate aos partisanos. Muito antes da invasão à União Soviética, a doutrina militar alemã considerava a guerra de guerrilha como uma forma de combate ilegítima, quase escandalosa. Assim, não surpreendeu que o alto comando alemão emitisse rapidamente ordens de execução sumária de comissários políticos e combatentes irregulares. No entanto, mesmo antes do famoso apelo de Stalin à resistência em seu discurso de 3 de julho de 1941, já haviam surgido focos de insurreição. Grupos de soldados do Exército Vermelho, presos atrás das linhas inimigas, começaram a se organizar espontaneamente. A eles se juntaram camponeses e civis fugindo da destruição de suas aldeias. Em florestas e pântanos, esses homens e mulheres, acostumados à vida rural, aplicavam seu conhecimento do terreno, camuflagem e táticas de emboscada. Logo, os partisanos se tornaram uma ameaça muito mais séria do que os estrategistas alemães haviam calculado ao planejar a Operação Barbarossa. No início de setembro de 1941, a guerra de guerrilha na Ucrânia já era uma realidade impossível de ignorar. 63 destacamentos de partisanos, reunindo quase 5.000 homens e mulheres, operavam ativamente atrás das linhas alemãs. O NKVD, longe de se contentar com esses grupos, planejava mobilizar mais 80, enquanto treinava mais de 430 para funções de apoio na retaguarda. Ao todo, mais de 20.000 combatentes estavam em ação ou prestes a entrar nela. Alguns desses partisanos recebiam treinamento tão especializado que eram capazes de se passar por oficiais alemães. Seu leque de objetivos era amplo: linhas férreas, comboios militares, locomotivas, caminhões de suprimentos, correios, depósitos de combustível, pontes, aeródromos e até linhas de comunicação telefônica e telegráfica. Com rádios lançados de Moscou de paraquedas, os destacamentos, liderados na maioria por oficiais da Guarda de Fronteira do NKVD, mantinham contato constante com a capital soviética, transmitindo informações-chave e recebendo ordens diretas para coordenar suas operações. Como era previsível, a expansão da resistência partisana tornou ilusória a visão idílica de Hitler sobre o suposto Jardim do Éden do Leste. Os colonos alemães e Volksdeutsch, a quem haviam prometido terras férteis e submissão total da população local, rapidamente perceberam que aquele sonho de colonização estava cercado de violência e perigo constante. O projeto do Lebensraum exigia territórios limpos e camponeses obedientes, mas a realidade era bem diferente. As represálias nazistas não demoraram a se intensificar. Cada aldeia próxima a um ataque de partisanos era incendiada até os alicerces. Reféns eram fuzilados sem piedade, e em várias ocasiões, execuções públicas de mulheres e meninas acusadas de colaborar com a resistência buscavam infundir terror. No entanto, quanto maior a brutalidade das represálias,
maior também era a determinação de resistir. Líderes partidários até incentivavam deliberadamente essas punições, convencidos de que o ódio ao ocupante aumentaria a cada ato de crueldade. Naquele cenário, descrito por muitos como uma verdadeira era do ferro, a vida humana era desvalorizada até se tornar irrelevante. Para os nazistas, essa indiferença atingia o extremo quando as vítimas eram judias, reduzidas em sua ideologia a meros obstáculos a eliminar. O Holocausto se desenrolou em duas grandes etapas. Primeiro, o assassinato em massa por meio de execuções e, mais tarde, a eliminação sistemática com o uso de câmaras de gás. O processo que resultou na máquina industrial dos campos de extermínio não foi uniforme, mas gradual e desigual. Até setembro de 1939, a política nazista em relação aos judeus na Alemanha, Áustria e Tchecoslováquia baseava-se na pressão para forçá-los a deixar o país. Recorria-se à perseguição, humilhação e confisco de propriedades como instrumentos de expulsão. Com o início da guerra, essa estratégia tornou-se insustentável e a anexação da Polônia adicionou à equação mais 1.700.000 judeus sob controle alemão. Em maio de 1940, durante a campanha militar contra a França, Heinrich Himmler entregou a Hitler um memorando intitulado Considerações sobre o tratamento das populações estrangeiras do leste. Ali, sugeria que os poloneses considerados racialmente aptos fossem absorvidos pela sociedade alemã, enquanto o restante deveria permanecer na condição de servos. Em relação aos judeus, propunha eliminá-los da Europa por meio de um plano de emigração forçada para a África ou outras colônias distantes. Naquele momento, Himmler ainda qualificava o extermínio físico como um procedimento próprio dos bolcheviques e estranho ao espírito alemão. A proposta de Himmler para expulsar os judeus europeus concentrou-se na ilha francesa de Madagascar. Adolf Eichmann, ainda em um posto menor na burocracia nazista, chegou a considerar a Palestina, sob mandato britânico, como destino possível. Reinhard Heydrich, braço direito de Himmler, concordava que a imigração não era uma solução viável para os mais de 3.700.000 judeus que viviam nos territórios ocupados pela Alemanha e defendia, em vez disso, uma solução territorial. O plano apresentava, entretanto, um obstáculo insuperável. Mesmo que o regime de Vichy aceitasse a deportação, o chamado Projeto Madagascar era impraticável devido ao domínio marítimo britânico. Ainda assim, a ideia de concentrar os judeus em uma grande reserva, independentemente de sua localização exata, continuou por algum tempo a ser a opção preferida pelas autoridades nazistas. Em março de 1941, quando os guetos da Polônia já não podiam abrigar mais pessoas, surgiu a ideia de recorrer à esterilização em massa. Paralelamente, enquanto se planejava a iminente Operação Barbarossa, os líderes nazistas conceberam um projeto ainda mais ambicioso: deslocar os judeus europeus, juntamente com dezenas de milhões de eslavos, para o interior da União Soviética após a vitória militar. O plano previa que, ao alcançar a linha Arcanjo-Astrakhan, a Luftwaffe destruiria por bombardeios as fábricas de armas e os centros de comunicação que sobrevivessem nos Urais e além. Hans Frank, governador do governo geral na Polônia, via na invasão a oportunidade perfeita para deportar todos os judeus concentrados em seu território. Outros líderes, como Reinhard Heydrich, concentravam-se em questões mais imediatas, principalmente na chamada pacificação das zonas ocupadas. Para Hitler, esse conceito não admitia dúvidas. Alfred Rosenberg, ministro dos Territórios Orientais, resumiu friamente afirmando que a melhor forma de realizá-lo é atirando em quem nos olhar de maneira hostil. Nesse contexto, ficou estabelecido que os soldados não seriam processados por crimes contra civis, a menos que a disciplina exigisse expressamente. Os altos comandantes do exército, ainda sob a influência do prestígio que Hitler havia conquistado após a vitória sobre a França, triunfo que muitos deles haviam duvidado, não ofereceram qualquer resistência às suas ordens. Pelo contrário, alguns acolheram com entusiasmo a ideia de uma guerra de extermínio, o Vernichtungskrieg. As últimas reservas morais diante das matanças perpetradas pelas SS na Polônia haviam desaparecido completamente. O marechal de campo Walter von Brauchitsch
comandante-chefe do exército, trabalhou em estreita colaboração com Reinhard Heydrich, tornando-se o elo direto entre a Wehrmacht e as SS durante a Operação Barbarossa. O exército alemão ficou responsável por fornecer os Einsatzgruppen e cooperar com eles por meio dos oficiais de inteligência de mais alta patente em cada quartel-general. Assim, nos níveis mais altos do comando militar, ninguém poderia alegar desconhecimento. A cumplicidade com as operações de extermínio era aberta e consciente. A chamada Shoah por meio de balas costuma ser evocada principalmente pela ação de 3.000 homens dos Einsatzgruppen da SS. No entanto, frequentemente se ignora que outros 11.000 efetivos, distribuídos em 21 batalhões da Ordnungspolizei, atuaram como uma segunda onda na retaguarda do avanço alemão, realizando massacres em grande escala. A essas unidades somaram-se uma brigada de cavalaria da SS e 2 brigadas das Waffen-SS, enviadas por ordem de Himmler para fornecer apoio direto. O primeiro regimento de cavalaria da SS estava sob o comando de Hermann Fegelein, que anos depois, em 1944, casaria-se com a irmã de Eva Braun, entrando assim no círculo íntimo de Hitler. No verão de 1941, Himmler deu aos seus homens uma ordem aterradora: executar todos os homens judeus e jogar as mulheres nos pântanos do Pripyat. Em meados de agosto, a brigada de cavalaria afirmava ter matado 200 soviéticos em combate e fuzilado mais de 13.700 civis, em sua maioria judeus classificados como saqueadores. Cada grupo de exércitos envolvido na Operação Barbarossa levava consigo um Einsatzgruppe. Mais tarde juntou-se um quarto no sul, seguindo a linha dos exércitos romenos e do 11º Exército em direção à costa do Mar Negro. Esses destacamentos eram compostos por cerca de 800 homens cada e se alimentavam de todos os ramos do vasto aparato de Himmler, desde a Waffen-SS até o Sicherheitsdienst, SD, a Sicherheitspolizei, SIPO, a Kriminalpolizei, Kripo, e a própria Ordnungspolizei. Sua estrutura interna combinava 2 Sonderkommandos que operavam imediatamente atrás da linha de frente, com 2 Einsatzkommandos, situados um pouco mais atrás, formando uma máquina repressiva que avançava junto com o exército e transformava o território ocupado em um cenário de extermínio sistemático. Reinhard Heydrich deu instruções precisas aos comandantes dos Einsatzgruppen, homens pertencentes à elite intelectual da SS, em sua maioria com doutorado, para que incentivassem os grupos antissemitas locais a assassinar judeus e comunistas. Esses massacres foram disfarçados sob o eufemismo de trabalhos de autolimpeza. No entanto, foi ordenado que os alemães não mostrassem apoio oficial explícito nem permitissem que essas milícias acreditassem que tais ações lhes concederiam algum grau de autonomia política. Os próprios Einsatzgruppen tinham a missão de eliminar líderes comunistas, comissários políticos, partidários, sabotadores e todos os judeus vinculados à administração estatal ou partidária. Heydrich até sugeriu que poderiam ir além dessas categorias quando considerassem necessário, agindo com dureza sem precedentes, incluindo a execução de todos os homens judeus em idade militar. Naquele momento ainda não havia uma ordem formal para assassinar sistematicamente mulheres e crianças. O extermínio começou no mesmo dia em que os exércitos alemães cruzaram a fronteira soviética, em 22 de junho de 1941. Como previsto por Heydrich, muitas das primeiras matanças foram cometidas por colaboradores locais, especialmente na Lituânia e na Ucrânia. Apenas na Ucrânia Ocidental, 24.000 judeus foram executados, e em Kaunas mais de 3.800. As cenas de violência eram brutais. Soldados alemães submetiam os judeus a revistas, batidas e torturas. Rabinos tinham a barba arrancada ou queimada antes de serem mortos a golpes, tudo diante de multidões que celebravam as execuções. Para justificar essas matanças, difundiu-se a ideia de que eram vinganças pelos crimes do NKVD antes de sua retirada. Pouco depois, os Einsatzgruppen e as unidades policiais começaram a organizar batidas em massa, nas quais centenas ou milhares de judeus eram presos e assassinados em poucas horas. As vítimas eram obrigadas a cavar suas próprias covas sob a vigilância de seus carrascos. Se alguém parasse ou trabalhasse muito devagar, era executado na hora. Em seguida, eram obrigados a se despir,
De um lado, para que suas roupas fossem revistadas em busca de dinheiro ou objetos de valor. De outro, para que os uniformizados pudessem apropriá-las. Colocados de joelhos à beira da cova, recebiam um tiro na nuca, caindo de frente sobre a sepultura recém-aberta. Algumas unidades da SS e da polícia aplicavam um procedimento diferente, considerado por eles mais eficiente. O primeiro grupo era obrigado a deitar-se no fundo da cova e era fuzilado ali mesmo. O grupo seguinte tinha que deitar sobre os cadáveres, cabeça com pés, antes de sofrer o mesmo destino. Esse método macabro ficou conhecido como a lata de sardinhas. Em outros lugares, as vítimas eram trancadas em sinagogas que depois eram incendiadas. Aqueles que tentassem escapar eram mortos a tiros. As visitas de Himmler às áreas de execução, destinadas a dar ânimo aos seus homens, serviam, na verdade, para ampliar e intensificar as matanças. O objetivo inicial, funcionários judeus vinculados ao partido ou ao Estado, logo se ampliou para todos os homens judeus em idade militar e pouco depois para todos os homens, independentemente da idade. No final de junho e início de julho de 1941, foram principalmente grupos locais antissemistas que começaram a matar mulheres e crianças. No entanto, no final de julho, os Einsatzgruppen, as brigadas Waffen-SS e unidades da polícia alemã também assumiram a execução sistemática de mulheres e menores judeus. Nessas chacinas, contaram com a colaboração de cerca de 26 batalhões de polícia recrutados entre a população local, mobilizados apesar da proibição expressa de Hitler de armar os eslavos. A maioria desses colaboradores era atraída não pela ideologia, mas pela possibilidade de saquear suas vítimas antes de matá-las. Alguns soldados alemães e até membros da Luftwaffe participaram ativamente das execuções, como mais tarde revelaram os interrogatórios realizados pelo 7º Departamento do NKVD com prisioneiros de guerra. Um piloto da 3ª Esquadrilha Aérea confessou ter estado presente na execução de um grupo de judeus em uma vila perto de Berdychev no início da invasão. Um Gefreiter do 765º Batalhão de Engenharia chamado Traxler relatou ter visto execuções em massa perto de Rovno e Dubno pelas mãos de soldados da SS. Quando um deles comentou o quão horrível era a cena, um suboficial da mesma unidade de sobrenome Graf respondeu friamente: "Os judeus são porcos, e matá-los demonstra que você é uma pessoa civilizada." Em outra ocasião, um cabo alemão de uma unidade de transporte acompanhado por um suboficial de intendência encontrou um grupo de homens, mulheres e crianças com as mãos amarradas com arame, escoltados por membros da SS. Ao segui-los até os arredores de uma vila, contemplaram uma vala com cerca de 150 metros de comprimento e 3 metros de profundidade. Ali, várias centenas de judeus eram obrigados a deitar-se no chão em filas. Em cada extremidade da vala, homens da SS percorriam a linha, atirando com uma metralhadora soviética capturada. Após a primeira descarga, um novo grupo era obrigado a se colocar sobre os cadáveres, repetindo-se o mesmo procedimento. Entre as vítimas estava uma menina de cerca de 12 anos que, ao se ver na vala, começou a gritar: "Deixem-me viver, não sou nada além de uma criança!" Seu pedido não mudou nada. Ela foi jogada na vala e assassinada a tiros como os demais. Alguns conseguiram escapar das chacinas, embora ficassem marcados para toda a vida. No nordeste da Ucrânia, o escritor e correspondente Vassily Grossman conheceu uma jovem judia que havia conseguido fugir. Ele a descreveu em suas anotações como uma beleza com os olhos iluminados por um brilho tremendo, quase de loucura, testemunho vivo do trauma carregado pelos sobreviventes. Dentro da própria Wehrmacht, a atitude em relação ao assassinato de crianças judias variava conforme a geração. Oficiais mais jovens pareciam mais dispostos a consentir essas chacinas, convencidos de que, se os pequenos sobrevivessem, algum dia buscariam vingança. Em setembro de 1944, enquanto estavam presos na Grã-Bretanha, uma conversa gravada secretamente entre o general de blindados Heinrich Eberbach e seu filho revelou essa mentalidade. O general opinava que matar milhões de judeus era necessário no interesse do nosso povo, mas que assassinar mulheres e crianças era ir longe demais. Seu filho replicou friamente: "Se você vai matar judeus, mate também mulheres e crianças."
pelo menos as crianças. De que adianta matar apenas os adultos? Embora a maioria das unidades de linha de frente não tenha participado diretamente de execuções, houve exceções. A divisão SS Wiking, na Ucrânia, e várias divisões de infantaria do exército participaram de massacres como os ocorridos em Brest-Litovsk. A colaboração entre a SS e os altos comandos do exército foi estreita, embora os comandantes superiores tentassem manter certa distância formal em relação aos crimes. Foram emitidas ordens proibindo os soldados da Wehrmacht de participar ou testemunhar execuções em massa. No entanto, esses avisos tiveram pouco efeito. Cada vez mais soldados em folga iam como espectadores. Alguns tiravam fotos como lembrança e outros se ofereciam como voluntários para substituir os carrascos da SS quando estes queriam fazer uma pausa. Na Ucrânia, assim como na Lituânia, Letônia e Bielorrússia, os massacres em massa tornaram-se comuns, quase sempre com a colaboração de auxiliares locais recrutados pelos alemães. O antissemitismo na região havia crescido após a Grande Fome do início dos anos 1930, quando agentes soviéticos espalharam rumores culpando os judeus pela escassez de alimentos, desviando assim a responsabilidade das brutais políticas de coletivização e da perseguição aos kulaks impostas por Stalin. Voluntários ucranianos também foram utilizados para vigiar prisioneiros do Exército Vermelho. São homens bem dispostos e se comportam com grande camaradagem, representando um alívio considerável para nós, escrevia um soldado alemão raso em uma carta. Após os massacres em Lwów e outras cidades, os colaboradores locais ajudaram ativamente os Einsatzgruppen na perseguição aos judeus. Em Berdichev, onde se concentrava uma das maiores comunidades judaicas da Ucrânia, os vizinhos colaboravam denunciando e cercando as vítimas. Lá, o Einsatzgruppe C realizou um dos maiores massacres. Vasily Grossman descreveu como, na chegada dos alemães, os soldados gritavam dos caminhões "Jude kaput", acenando com os braços antes de iniciar o massacre. Estima-se que mais de 1,5 milhão de judeus soviéticos conseguiram escapar dos esquadrões da morte. No entanto, a situação era desfavorável. A maior parte da população judaica da URSS estava concentrada nas regiões ocidentais, em grandes cidades e centros urbanos, o que facilitou enormemente o trabalho dos Einsatzgruppen. Para os comandantes dessas unidades, foi uma surpresa agradável constatar que seus colegas do exército alemão não apenas não colocavam obstáculos, mas frequentemente colaboravam ativamente e até mostravam disposição para ajudar nos massacres. Essa cumplicidade acelerou a máquina de extermínio. No final de 1942, o saldo era aterrador. Mais de 1.350.000 judeus haviam sido mortos, vítimas não apenas dos Einsatzgruppen da SS, mas também da Ordnungspolizei, das unidades antipartisãs e do próprio exército regular alemão. A invasão da União Soviética transformou radicalmente a política de ocupação alemã em quase toda a Europa. No leste, a possibilidade de subjugar milhões de pessoas reforçou a confiança dos nazistas no uso do terror como principal ferramenta de domínio. A magnitude do território conquistado alimentava tanto a ambição quanto o delírio de controle absoluto. Embora alguns oficiais e políticos alemães acreditassem inicialmente que certas populações, como os bálticos ou os ucranianos, poderiam ser conquistadas para a causa em nome da cruzada anti-bolchevique, para Hitler essas considerações eram irrelevantes. O único que lhe interessava era infundir medo por si só, como instrumento de poder. Assim como aconteceu na Polônia, sua ideia era clara. Esses povos deveriam desaparecer do mapa, absorvidos ou destruídos em nome de seu projeto de dominação total. Apesar da rejeição inicial de Hitler à ideia de ver eslavos vestindo o uniforme alemão, cerca de 1 milhão de cidadãos soviéticos acabaram servindo junto ao exército e à SS. Muitos se juntaram como Hiwis, tropas auxiliares não armadas, buscando escapar da fome nos campos de prisioneiros. Com o tempo, boa parte desses Ivans foi utilizada de forma extraoficial como soldados de combate. Um oficial da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend lembraria com orgulho de seu motorista e guarda pessoal, um russo que o acompanhava o tempo todo.
Mais de 100 mil homens participaram do exército russo de libertação do general Vlasov e de um corpo de cossacos que combateu os partisãs em território soviético, assim como mais tarde na Iugoslávia e na Itália. Os guardas ucranianos dos campos de concentração ganharam uma temida reputação por sua brutalidade. Himmler ampliou ainda mais a diversidade de suas fileiras, recrutando letões, estonianos, caucasianos e até muçulmanos bósnios para as formações da Waffen-SS. Em 1943, chegou a criar uma divisão ucraniana chamada SS Galícia, nome escolhido para evitar despertar a ira de Hitler. A resposta foi massiva. 100 mil ucranianos se ofereceram como voluntários, embora apenas um terço tenha sido finalmente aceito. O tratamento à população civil nos territórios ocupados e aos prisioneiros de guerra foi de extrema brutalidade. Em fevereiro de 1942, cerca de 60% dos 3,5 milhões de soldados do Exército Vermelho capturados haviam morrido de fome, doenças ou exposição ao frio. Os nazistas mais fanáticos não apenas aceitavam essa crueldade, mas se orgulhavam dela. A desumanização de suas vítimas baseava-se em uma lógica perversa, dividi-las em categorias: judeus, eslavos, asiáticos, ciganos, submetê-las à humilhação, à fome e à miséria, e depois usar esse sofrimento como prova de sua suposta inferioridade racial. A rivalidade entre os hierarcas de Hitler no leste atingiu níveis caóticos, ainda maiores do que na própria Alemanha, onde o Partido Nazista e os órgãos estatais já competiam entre si. Alfred Rosenberg foi nomeado ministro dos territórios ocupados, mas sua autoridade era constantemente anulada. Seu Ostministerium tornou-se alvo de zombaria, em parte porque Rosenberg era um dos poucos civis que propunham envolver as nacionalidades soviéticas na guerra contra o bolchevismo. Enquanto isso, Göring, responsável pela economia de guerra, buscava apenas explorar os recursos e condenar a população à fome. Himmler, por sua vez, planejava o extermínio em massa para liberar espaço e colonizar com população alemã. Nesse contexto, Rosenberg não controlava nem a segurança, nem o fornecimento de alimentos, nem a economia. Na prática, não tinha poder real. Ele nem sequer conseguia impor sua autoridade sobre Erich Koch, o Reichskommissar na Ucrânia e Gauleiter da Prússia Oriental. Koch, conhecido por sua brutalidade e alcoolismo, tratava os ucranianos com desprezo absoluto, chamando-os pejorativamente de negros e governando com mão de ferro sem qualquer interesse em sua colaboração ou sobrevivência. O chamado Plano Fome de Herbert Bach, concebido para provocar a morte de mais de 30 milhões de cidadãos soviéticos, nunca chegou a ser executado conforme planejado. A fome aconteceu, mas não como resultado de um plano organizado, e sim devido à brutalidade e ao caos da ocupação. Os comandos militares ignoraram as ordens de isolar as cidades e deixar seus habitantes morrerem de fome, pois a Wehrmacht precisava manter vivos milhões de trabalhadores soviéticos para sustentar seu próprio esforço de guerra. O projeto de Bach de abastecer o Reich e as tropas da Frente Oriental com recursos locais fracassou estrondosamente. A agricultura ucraniana, considerada o celeiro da Europa, havia sido devastada. Os soviéticos aplicaram a política de terra arrasada. A guerra despovoou enormes regiões. Os tratores foram evacuados e os partisanos constantemente atrapalhavam a produção. Para a Wehrmacht, viver da terra significava confiscar forragem e grãos, sacrificar sem medida o gado e as aves, sem se preocupar com o abastecimento futuro ou com a sobrevivência da população civil que produzia esses recursos. Somava-se a isso um problema logístico. A escassez de vagões e veículos motorizados impedia distribuir de forma eficaz até mesmo os alimentos disponíveis. O resultado foi um sistema de exploração caótico e ineficiente que combinava fome planejada com fome resultante da destruição e negligência. Os planos futuros dos nazistas beiravam o delirante. O General Plan Ost projetava um império que se estenderia até os Urais, atravessado por rodovias que conectariam cidades recém-fundadas, vilas satélites e fazendas modelo, todas habitadas por colonos armados. Enquanto isso, os Untermenschen seriam reduzidos a uma condição de servos, obrigados a trabalhar a terra para sustentar os novos senhores.
Himmler imaginava aldeias alemãs idílicas, com pomares e jardins erguidas sobre os mesmos terrenos onde suas Einsatzgruppen haviam cometido massacres. A Crimeia deveria ser transformada em um centro de veraneio renomeado Gottengau, a Riviera do Novo Reich. Mas o obstáculo era evidente. De onde viria a população regermanizável necessária para povoar um espaço tão vasto? Os voluntários dinamarqueses, holandeses ou noruegueses eram muito poucos. Chegou-se até a propor uma ideia absurda: transferir os eslavos para o Brasil e trazer em seu lugar os descendentes de colonos alemães estabelecidos na província de Santa Catarina. A realidade se impôs após a derrota em Stalingrado e a retirada do Cáucaso. Não havia alemães suficientes, nem autênticos, nem assimilados, nem forçados, para atingir o objetivo de chegar a 120 milhões de colonos. O sonho de Hitler e Himmler revelou-se como uma fantasia impossível, grotesca e irrealizável. A política de limpeza étnica e os deslocamentos forçados na Europa Central não foram apenas brutais, mas também um colossal desperdício de recursos e mão de obra num momento em que o desfecho da guerra ainda estava em aberto. Os novos colonos, incapazes de trabalhar a terra com a mesma eficácia que aqueles que haviam sido expulsos ou exterminados, provocaram uma queda catastrófica na produção agrícola. Enquanto isso, a máquina de guerra alemã, exigida até o limite, enfrentava uma escassez alarmante de trabalhadores. Para resolver isso, Fritz Sauckel, braço direito de Albert Speer no Ministério do Armamento, iniciou uma turnê pelos territórios ocupados com o objetivo de recrutar 5 milhões de homens e mulheres para abastecer fábricas, minas, fundições e propriedades agrícolas. O Reich logo se viu inundado por campos de concentração, transformados em depósitos de mão de obra escrava. Os civis alemães observavam com desconfiança esses trabalhadores estrangeiros, percebendo-os como inimigos dentro de seu próprio país. As autoridades nazistas estavam cientes da contradição que haviam criado. Após eliminar aqueles considerados indesejáveis dentro de suas fronteiras, viam-se obrigadas a importar centenas de milhares de pessoas com a mesma etiqueta para sustentar sua economia de guerra. Os líderes nazistas haviam prometido uma grande esfera econômica alemã e uma suposta União Europeia que elevaria os níveis de vida. Na prática, aconteceu o contrário. Políticas contraditórias e a necessidade de explorar os países conquistados destruíram qualquer ilusão de prosperidade. As nações ocupadas foram obrigadas a financiar sua própria ocupação, arcando com os custos de manter as tropas alemãs. Muitas empresas locais colaboraram estreitamente com os novos senhores e obtiveram lucros, mas para a população em geral a realidade foi de empobrecimento em massa. Apenas a Dinamarca, que manteve um status semi-autônomo, escapou parcialmente desse destino. A maioria dos estados da Europa Ocidental foi forçada a entregar entre 1/4 e 1/3 de toda a sua arrecadação fiscal à Alemanha. Além disso, grande parte da produção agrícola foi requisitada para garantir que os cidadãos do Reich não passassem fome. Nos territórios ocupados, essas medidas provocaram forte inflação e alimentaram um mercado negro florescente, que se tornou a única saída para milhões de famílias que lutavam para sobreviver sob a exploração do regime nazista. As câmaras da morte, o inferno industrial do Holocausto. A magnitude do plano elaborado por Reinhard Heydrich e apresentado na Conferência de Wannsee em janeiro de 1942 era aterradora. Um de seus colaboradores mais próximos descreveu-o como um homem de ambição insaciável, grande inteligência e energia ilimitada. A chamada solução final foi concebida para exterminar mais de 11 milhões de judeus, segundo os cálculos de Adolf Eichmann. Esse número incluía até mesmo aqueles que viviam em países neutros, como Turquia, Portugal ou Irlanda, assim como na Grã-Bretanha, o inimigo que a Alemanha não havia conseguido derrotar. O fato de essas deliberações terem ocorrido apenas algumas semanas após o fracasso da Wehrmacht às portas de Moscou e a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Guerra mostra duas possíveis interpretações. Ou a confiança dos nazistas em uma vitória final permanecia intacta, ou sentiam-se obrigados a cumprir sua missão histórica antes que novos reveses o impedissem. O mais provável é que ambas as razões se combinassem.
A expectativa de uma vitória rápida no verão de 1941 havia impulsionado uma radicalização brutal da política nazista. E quando o curso dos acontecimentos chegou a um ponto decisivo, não havia mais retorno. Assim, o chamado Holocausto pela bala tornou-se o prelúdio de algo ainda mais sinistro, o Holocausto pelo gás, o passo definitivo para o extermínio industrializado. Assim como o Hunger Plan, o Plano Fome, e o tratamento brutal infligido aos prisioneiros de guerra soviéticos, a chamada solução final tinha um duplo propósito. Não se tratava apenas da eliminação de inimigos raciais e ideológicos, mas também de garantir reservas de alimentos para a população alemã. Essa urgência aumentou ainda mais com a chegada maciça de trabalhadores estrangeiros transformados em mão de obra escrava no Reich. A solução final foi organizada como um sistema paralelo, trabalhos forçados que levavam à morte e execuções imediatas, ambos organizados pelas Totenkopfverbände, as sinistras unidades da caveira da SS. Os únicos judeus isentos, ao menos temporariamente, eram idosos ou figuras proeminentes destinadas ao campo de Theresienstadt, o falso gueto modelo, trabalhadores qualificados úteis para a economia de guerra e aqueles vinculados a casamentos mistos. Mas mesmo eles permaneciam em suspenso, aguardando uma decisão final sobre seu destino. Para assegurar disciplina e brutalidade no trabalho, a SS recorreu a uma prática atroz: selecionar capos, prisioneiros comuns transferidos de prisões, que foram colocados como supervisores. Sua missão era bater, humilhar e explorar os trabalhadores judeus, garantindo que a produção nunca fosse interrompida. A construção do gigantesco complexo Buna-Werke começou no verão de 1941, justamente quando as divisões alemãs pareciam se aproximar da vitória na frente oriental. Mas o projeto exigia uma mão de obra massiva que ainda não estava disponível. Em outubro do mesmo ano, Himmler ordenou que a Wehrmacht entregasse um contingente inicial de 10.000 prisioneiros de guerra, todos soldados do Exército Vermelho. Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, lembraria mais tarde que aqueles homens chegaram em condições deploráveis. Quase não tinham recebido alimento durante as marchas e, quando paravam no caminho, eram obrigados a pastar como animais, arrancando qualquer grama ou raiz que pudessem colocar na boca. O inverno foi implacável. Sem roupas adequadas, enfraquecidos e famintos, muitos prisioneiros recorreram ao canibalismo para tentar sobreviver. Segundo o próprio Höss, morriam como moscas. Haviam deixado de parecer homens, tornando-se sombras que pensavam apenas em encontrar algo para comer. Nessas circunstâncias, não surpreende que, dos 28 alojamentos previstos para o complexo industrial, mal conseguissem levantar alguns. O plano de exploração colapsava antes mesmo de começar, enquanto os prisioneiros pereciam em ritmo devastador. A produtividade do complexo de Auschwitz foi até menor que a dos gulags dirigidos por Beria na União Soviética. A única medida de aparente eficiência tomada pelos nazistas foi construir um novo campo, Auschwitz III ou Monowitz, adjacente à planta da Buna, para evitar que os prisioneiros perdessem tempo com deslocamentos. No entanto, nesse campo de concentração semi-privado, a brutalidade não diminuiu. Os guardas da SS e os capos continuaram aplicando a doutrina do chicote, exigindo dos trabalhadores tarefas impossíveis para seus corpos enfraquecidos. Após a guerra, os diretores da IG Farben, proprietários em parte da empresa que fabricava o Zyklon B, tentaram se desculpar alegando desconhecimento das execuções em massa. Mas a realidade era outra. O colossal complexo Buna-Werke era gerido por cerca de 2.500 funcionários alemães vindos do Reich, que conviviam e se relacionavam diariamente com os guardas de Auschwitz-Birkenau. O testemunho de um deles é revelador. Ao perguntar sobre o odor insuportável que impregnava o ar, um membro da SS respondeu friamente que se tratava do cheiro de judeu bolchevique que saía da chaminé de Birkenau. Em maio de 1942, quando o número de judeus deportados para Auschwitz atingia cifras sem precedentes, a SS decidiu transferir os prisioneiros políticos poloneses restantes para campos de trabalho forçado na Alemanha. Pouco depois, em 17 de julho, Heinrich Himmler visitou Auschwitz para inspecionar aquele complexo em contínua expansão.
Sua chegada foi recebida com um grotesco espetáculo de aparente solenidade. Quando o carro do Reichsführer SS atravessou o portão principal de Auschwitz-Spirembe, a orquestra do campo, composta por músicos judeus, tocou a marcha triunfal da ópera Aida, de Verdi, uma cena tão macabra quanto simbólica da perversão do sistema nazista. O Reichsführer SS desceu do carro, parou por alguns segundos para ouvir a música e devolveu a saudação a Rudolf Höss. Juntos, inspecionaram uma guarda de honra incomum. Prisioneiros vestidos com uniformes listrados, recém-lavados e passados para a ocasião. Himmler, com seus inseparáveis óculos e queixo retraído, olhou-os com fria indiferença antes de se dirigir com Höss ao escritório de comando. Lá lhe mostraram os planos para a ampliação do complexo, novas câmaras de gás e crematórios ainda maiores, projetados para um extermínio em escala industrial. Mais tarde, acompanhado de sua comitiva, Himmler dirigiu-se à plataforma do campo para assistir à chegada de um transporte de judeus holandeses. A orquestra voltou a tocar, oferecendo um falso semblante de ordem e normalidade. Um oficial da França Livre, deportado para Auschwitz, lembraria depois: no início, as pessoas se deixavam enganar por aquela ordem aparente e pela música, mas logo percebiam o odor da morte e, quando começavam as separações, entendiam o que os esperava. A primeira divisão era brutal: homens de um lado, mulheres e crianças do outro. O caos de famílias separadas era controlado com cães e chicotes. Aquela cena de terror era exatamente o que Himmler havia ido presenciar. O processo de seleção na rampa, conduzido por 2 médicos da SS. Eles decidiam com um simples gesto quem seria enviado aos barracões de trabalho forçado e quem morreria imediatamente nas câmaras de gás. Mas mesmo os selecionados para trabalhar estavam condenados. Poucos sobreviviam mais de 2 ou 3 meses, devorados pela fome, exaustão ou espancamentos. A maioria acabava igualmente em uma câmara de gás, consumida por um sistema que não distinguia entre a morte imediata e a morte lenta. Himmler acompanhou pessoalmente o grupo destinado às câmaras de gás do bunker número 1 e, através de uma pequena janela, presenciou a agonia dos prisioneiros. Seu interesse não se limitava ao procedimento em si. Ele também queria avaliar o impacto que essas execuções tinham sobre os homens da SS, pois ainda lembrava o desgaste psicológico sofrido pelos Einsatzgruppen durante os massacres no leste no ano anterior. Após a execução, observou como os prisioneiros encarregados dos Sonderkommandos retiravam os cadáveres e deu ordens a Höss de que dali em diante os corpos fossem incinerados para evitar problemas com o enterro. O contraste em sua personalidade era perturbador. Himmler, que dizia estremecer diante da ideia do sacrifício em massa de animais em matadouros, observava com frieza científica o assassinato de pessoas que chamava de escória humana. Em uma carta a um subordinado, escreveu: "Não é uma questão de Weltanschauung se livrar dos piolhos. É uma questão de higiene." Com seu jeito meticuloso, quase clínico, mostrava-se como um burocrata do extermínio, enquanto gostava de apresentar a SS como uma espécie de ordem cavalheiresca com traços neogóticos. De Auschwitz-Birkenau, Himmler e seu séquito viajaram de carro até Auschwitz-Monowitz para visitar o complexo industrial Buna-Werke. A IG Farben, poderosa empresa química alemã, foi diretamente responsável pela morte de dezenas de milhares de prisioneiros obrigados a trabalhar em condições desumanas nessa fábrica, que, apesar de tudo, nunca conseguiu produzir borracha sintética em quantidades úteis. A empresa também financiou com recursos e apoio logístico os experimentos mais cruéis realizados em Auschwitz-Birkenau. O Hauptsturmführer Dr. Josef Mengele, famoso por seu sadismo, utilizava crianças, especialmente gêmeos, e também adultos como cobaias humanas em estudos macabros que combinavam pseudociência, tortura e assassinato. Além de extirpar órgãos, realizar esterilizações e provocar deliberadamente infecções em vítimas selecionadas, Mengele conduziu ensaios com novos soros e medicamentos, muitos deles fornecidos pela divisão farmacêutica Bayer da IG Farben. Esses experimentos eram apresentados como estudos médicos, mas na realidade eram um laboratório do horror, onde os prisioneiros se tornavam material descartável. Mengele não atuava sozinho.
O Dr. Helmut Vetter, também membro da SS e ligado à IG Farben, realizava experimentos em Auschwitz com prisioneiras. A empresa solicitou 150 mulheres para seus testes e Rudolf Höss, comandante do campo, pediu 200 Reichsmark por cada uma. Após negociações, o preço foi reduzido para 170. Nenhuma dessas prisioneiras sobreviveu. A IG Farben, com frieza burocrática, confirmou por carta a Höss a morte de todas elas. O próprio Vetter demonstrava entusiasmo pelo seu trabalho. Em uma carta a um colega, escreveu: "Tenho a oportunidade de testar nossos novos preparados. Sinto-me como se estivesse no paraíso." Uma confissão que revela até que ponto a ciência havia se colocado a serviço do crime. Os ensaios não se limitaram a Auschwitz. Também em Mauthausen e Buchenwald foram realizados testes farmacêuticos com prisioneiros. A IG Farben mostrou interesse especial em desenvolver um método eficaz de castração química para aplicá-lo nos territórios ocupados da União Soviética, uma ideia que unia a lógica da exploração com a ideologia eugênica do regime. Himmler apoiou firmemente os experimentos de esterilização do professor Karl Klauberg em Auschwitz. A participação de médicos renomados nessas atrocidades constitui um exemplo aterrador de como a ambição por poder e prestígio ilimitados podia nublar o julgamento de indivíduos altamente preparados intelectualmente. Sob o regime nazista, muitos deles apresentavam suas práticas cruéis como pesquisas supostamente benéficas para a humanidade, quando na realidade não passavam de torturas disfarçadas de ciência. A retórica do nazismo reforçava essa perversão. Frequentemente eram usadas metáforas médicas para justificar o extermínio, falando em remoção de tumores dentro da sociedade. Essa linguagem vinha acompanhada de um humor macabro. Os suprimentos de Zyklon B, o gás das câmaras de extermínio, chegavam em caminhões marcados com o emblema da Cruz Vermelha. Apesar do rigoroso juramento de silêncio imposto aos oficiais e soldados da SS, os segredos dos campos não podiam permanecer ocultos para sempre. No final do outono de 1942, o Dr. Kurt Gerstein, especialista em gases da SS, ficou tão horrorizado com o que presenciou durante uma inspeção que quebrou o silêncio. Durante uma viagem de trem de Varsóvia a Berlim, relatou na penumbra de um compartimento tudo o que tinha visto ao diplomata sueco Barão von Otter. Von Otter transmitiu fielmente a informação ao seu ministério em Estocolmo, mas o governo sueco, temeroso de represálias, decidiu arquivá-la. No entanto, a verdade continuou a vazar. Através do Exército Nacional Polonês e outras redes, os aliados começaram a receber relatos cada vez mais claros do que acontecia nos campos de extermínio. O comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, contrastava profundamente com a elite intelectual da SS, que se concentrava sobretudo no Sicherheitsdienst. Höss não era um teórico nem um ideólogo fanático refinado. Era um ex-soldado de meia-idade, rígido, obediente e sem imaginação, que subiu de posição dentro do sistema de campos de concentração simplesmente cumprindo ordens à risca. Primo Levi o descreveria não como um monstro ou sádico, mas como um homem vulgar, arrogante, tedioso e medíocre, incapaz de pensar por si próprio, mas capaz de executar o extermínio de multidões sem pestanejar. Seu servilismo para com os superiores era absoluto, e via em Himmler uma figura quase divina, comparável a Hitler. O retrato de Höss torna-se ainda mais grotesco quando se lê como ele se apresentava como um homem de valores familiares, um chefe de família exemplar, enquanto na prática dedicava cada dia a destruir a vida de milhares de famílias. Essa contradição tornou-se uma das características mais perturbadoras de sua figura, a banalidade do mal encarnada em um burocrata do extermínio. Em suas memórias, roçando a autocomiseração, Höss se queixava da suposta baixa qualidade moral do pessoal da SS destinado a Auschwitz, e em particular dos capos recrutados entre criminosos comuns. Esses prisioneiros usavam um triângulo verde no uniforme, enquanto outros grupos eram identificados com cores diferentes. Os judeus com triângulos amarelos, os prisioneiros políticos com vermelhos, os republicanos espanhóis com azul escuro e os homossexuais com rosa. As capos mulheres eram especialmente temidas.
Em Budi, um subcampo de Auschwitz, um destacamento de castigo era dirigido por presas comuns que tinham fama de cruéis. Hus descreveu com aparente espanto a violência dessas mulheres. Relatava como atacavam prisioneiras judias francesas até matá-las a golpes de machado ou estrangulando-as com as próprias mãos. Ele mesmo resumiu dizendo: "Parece incrível que seres humanos possam se tornar tais bestas." Apesar de Hus dizer que se horrorizava com a brutalidade das capos mulheres, na prática ele incentivava a corrupção e a violência dentro do campo. Chegou a premiar os capos homens com acesso a um bordel improvisado, um galpão onde prisioneiras judias eram obrigadas a satisfazer seus desejos, até que finalmente fossem enviadas à câmara de gás. Esse sistema macabro mostrava a completa desumanização a que eram submetidas as vítimas, transformadas em objetos descartáveis a serviço da SS e de seus colaboradores. No extremo oposto, as prisioneiras mais privilegiadas eram as testemunhas de Jeová, depreciativamente chamadas de vermes da Bíblia. Haviam sido encarceradas por se recusarem ao serviço militar, mas em Auschwitz gozavam de um status peculiar. Eram empregadas como criadas nas casas dos oficiais e até como babás de seus filhos. A confiança nelas era tão grande que os SS aceitavam até suas recusas em lavar ou tocar uniformes militares, considerando isso compatível com os princípios pacifistas de sua fé. O controle dentro do campo também recaía sobre as Hundestaffeln, as unidades caninas. Para as prisioneiras, o medo dos cães era ainda maior do que para os homens. Seus cuidadores, em um ato de sadismo, soltavam as correias de vez em quando apenas por diversão, desencadeando ataques que semeavam terror. Provavelmente foi essa ameaça que impediu muitas mulheres de tentar a via rápida para a morte, como alguns homens que corriam contra as cercas na esperança de levar um tiro imediato. As mulheres sabiam que, em seu caso, o mais provável era que os guardas soltassem os cães para persegui-las, prolongando ainda mais sua agonia. Hus reconhecia que as mulheres frequentemente apresentavam problemas adicionais durante o processo de extermínio. Nos vestiários das câmaras de gás, algumas escondiam seus bebês entre pilhas de roupas na esperança de salvá-los. Por isso, as brigadas de trabalho judaicas, os Sonderkommandos, tinham que inspecionar cada peça de roupa e, quando encontravam uma criança, levá-la para dentro da câmara antes que as portas se fechassem. O comandante ficava impressionado com a obediência daqueles prisioneiros que, graças a um pacto tácito, conservavam a vida por algumas semanas a mais em troca de colaborar na máquina de extermínio. Em suas memórias, tentou retratá-los como cúmplices voluntários, embora a realidade fosse diferente. A vontade de sobreviver, ainda que por algum tempo, pesava mais que qualquer princípio moral em um ambiente onde a dignidade humana havia sido destruída. A certeza de uma morte inevitável ficava eclipsada pela necessidade desesperada de agarrar o último sopro de vida. Poucos se atreviam a avisar os recém-chegados sobre o destino que os esperava. Os nazistas conseguiram construir um mundo em que a solidariedade era destruída, impondo um darwinismo social extremo que obrigava a escolher entre prolongar a existência por alguns dias ou perecer imediatamente. A missão imposta aos Sonderkommandos era tão macabra que os desumanizava completamente. Hus descreveu que realizavam essas tarefas com cruel indiferença, como se fosse trabalho rotineiro. Arrastavam cadáveres enquanto comiam ou fumavam, e mesmo durante a incineração de corpos desenterrados de valas comuns, continuavam mastigando pão, como se a morte em massa tivesse perdido todo o sentido. Entre os prisioneiros homens, os melhor posicionados eram aqueles destinados ao armazém conhecido como Canada, onde se classificavam os bens confiscados: roupas, sapatos, óculos e até cabelos humanos, transformados em matéria-prima. Esse acesso a objetos básicos lhes dava uma pequena vantagem para sobreviver mais alguns dias, mas todos sabiam que eram mortos-vivos. No verão de 1944, poucos meses antes da libertação do campo, um grupo de judeus do Sonderkommando de Canada protagonizou uma revolta desesperada. Conseguiram matar 4 guardas da SS antes de serem fuzilados. 455 prisioneiros foram mortos na repressão. Além de Auschwitz, o plano de extermínio nazista se expandiu com novos centros.
Treblinka e Sobibor, no âmbito da chamada Action Reinhard, batizada em memória de Reinhard Heydrich após seu assassinato em Praga. A coordenação deste projeto ficou a cargo de Oswald Pohl, chefe do Escritório Central de Administração e Economia da SS, um burocrata implacável cuja obsessão era tornar o genocídio um processo eficiente e lucrativo. Para os nazistas, nada deveria ser desperdiçado. Os dentes de ouro eram arrancados das bocas dos cadáveres. Roupas, malas, sapatos e óculos eram embalados e enviados ao Reich para serem distribuídos entre civis que haviam perdido tudo nos bombardeios. O cabelo cortado das vítimas antes de entrarem nas câmaras de gás era armazenado e tecido, pois dizia-se que conservava melhor o calor do que a lã. Com ele eram fabricadas meias para as tripulações da Luftwaffe e marinheiros dos submarinos. Na prática, a maior parte acabou sendo usada como enchimento de colchões. O saque chegava até mesmo às frentes de batalha. Ao regressarem de missões no Atlântico, as tripulações dos submarinos recebiam caixas cheias de relógios como presente. Muitos rapidamente compreenderam de onde vinha essa generosidade. Era um lembrete macabro de que por trás de cada objeto havia uma vida ceifada nos crematórios do leste. Podemos dizer que o sucesso dos assassinatos em massa dependia do fluxo contínuo de uma esteira transportadora, encarregada de colocar as vítimas, nuas e sem alarde, na câmara de gás. Mas, no que diz respeito ao funcionamento da mão de obra escrava desse sistema, Pohl nunca conseguiria resolver o problema fundamental dos campos de concentração. Quando alguém se dedica a eliminar seus escravos por meio de maus-tratos, é impossível obter deles um bom trabalho, como se demonstrou muitas e muitas vezes.